Vamos lá, mulher, vamos aprender um pouquinho mais sobre nós mesmas. Vamos entender melhor os nossos esquemas mentais e a forma como nós conduzimos a nossa vida diariamente. E como nós temos estabelecido as nossas relações com o outro. Para esse dia, para a gente começar a pensar e refletir um pouquinho mais como nós estamos ligados na videira e o que verdadeiramente nós estamos recebendo. Será que nós estamos recebendo da seiva realmente da videira, do Senhor, vinda diretamente da fonte que é Jesus Cristo? Ou será que nós temos bebido em outras fontes? Será que o nosso alimento ele está em outras fontes e muitas vezes nós não conseguimos nos manter ligadas à videira? Ou até permanecemos ligadas, mas com comportamentos totalmente disfuncionais e que denunciam realmente que a essência da videira ela não está passando por nós. Então a gente vai refletir um tempo sobre essa mulher crítica que vive em mim. Quando a gente fala de críticas, a gente pode estar falando de crítica no contexto do outro, como eu critico esse outro, ou eu posso ter um problema com autocrítica, a forma como eu olho para mim, a ideia que eu tenho de mim. Então nós temos duas áreas específicas na vida de todo ser humano, que é a condução que nós fazemos quando nós tratamos de críticas. E aí a gente começa a pensar e entender o que realmente é a crítica. O que nós podemos considerar que é crítica? Então, ela vem pela ideia da condenação. É quando eu, de alguma forma, eu estou censurando, eu estou condenando, eu estou reprovando. E vocês, normalmente a crítica, ela é uma ideia que ocorre, ela é uma ideia que ela é gerada em curso. A pessoa que ela tem problemas em criticar, ela tem essa ideia crítica de ter essa fala recorrente em relação a ela mesma ou ao outro, perceba que é uma progressão. É sempre a ideia está em curso. A pessoa que tem essa dificuldade, ela não faz uma crítica aqui ou ali. Ela realmente tem uma dificuldade, só que ela não percebe. Ela não percebe. E aí o que acontece quando a gente está diante disso? Ela começa a sair metralhando, censurando, reprovando, condenando tudo que ela vê na frente dela. E aí uma das coisas que a crítica ela tem é ressaltar as imperfeições. Então a pessoa que ela é muito crítica, ela sempre vai destacar as imperfeições. Ela sempre vai destacar aquilo que é ruim. E é ruim quando eu vejo que é só ruim. Deu para entender? É muito difícil ter esse olhar. Porque essa crítica, ela denuncia a pessoa que eu sou. Ela denuncia a mulher que eu sou. Ela denuncia de uma maneira que ela denuncia no sentido de mostrar claramente aonde a minha mente está fixa no problema, na dificuldade. Ela denuncia claramente onde a minha mente se concentra. E normalmente essa concentração está em cima das imperfeições. Só que aí a gente tem uma outra questão. Se eu vivo com o olhar em cima das imperfeições, eu sou humano, eu não sou perfeito, nada em mim é perfeito.
sempre eu vou encontrar os defeitos, sempre eu vou encontrar as falhas, sempre eu vou encontrar algo que não foi legal. Então eu nem preciso procurar, porque imperfeições já existem naturalmente em mim. E aí o que acontece? Só que o olhar dessa mulher, que ela é muito crítica, é como um radar. Ele busca todo o tempo as imperfeições. Aquilo que não deu certo, aquilo que é feio, aquilo que não é agradável, aquilo que trouxe de alguma forma algum mal-estar. Então, essa mulher, ela busca isso. E é interessante que a mente dela está ligada a isso. E se a minha mente está ligada a isso, eu estou ligada aonde? No que é ruim, no problema. Então eu tenho dificuldade em olhar o que é bom. Eu tenho dificuldade em perceber os ganhos. Eu tenho dificuldade em elogiar o outro. Eu tenho dificuldade em fazer um autoelogio a mim. Eu tenho dificuldade em celebrar a bondade de Deus. Porque eu estou programada mentalmente para o meu radar encontrar aquilo que não é bom. Mas eu não preciso ter um radar ligado para encontrar aquilo que não é bom. Porque aonde eu vou, tem algo que não é bom. Então eu não preciso estar com o meu radar ligado. Eu preciso, no mínimo, ter uma mente em Cristo, em Deus, declarando todo o tempo: eu tenho a mente de Cristo. E com isso eu começar a mudar o meu radar. E o meu radar começar a olhar para a bondade de Deus, ao ponto de aprender a celebrar. A ponto de aprender a olhar aquilo que eu já tenho, que eu sou, o quanto eu tenho crescido, o quanto eu tenho evoluído, o quanto o outro tem crescido, o quanto o outro tem evoluído, destacando o que é bom do outro, destacando aquilo que eu também tenho de bom, de qualidade. Com isso, eu começo a mandar um estímulo para minha mente adequado, um estímulo correto, um estímulo bacana, para que a minha mente possa entender, começar a entender minimamente, exposta à palavra de Deus, à bondade de Deus. Com isso, eu começo a entender e aprender a celebrar. Porque é muito difícil uma pessoa que é muito crítica com ela e com o outro celebrar. Porque ela sempre vai encontrar na celebração algo para dizer assim: não, mas poderia ter sido melhor. Todo mundo sabe que poderia ter sido melhor. Em qualquer evento, em qualquer situação, em qualquer condição que você esteja ou realize ou faça, todo mundo sabe que poderia sim ter sido melhor. Então a gente não pode estar nessa posição de sempre destacar. Poderia ter sido melhor. Uma coisa é a gente reunir com as pessoas e fazer uma análise da situação, uma análise do evento, entendendo com clareza onde ficou falho, o que faltou e o que poderia ter acontecido para que a coisa fosse melhor. Então a gente, com esse comportamento, a gente está buscando o quê? Entender aonde nós temos falhado e buscar solução. Só que a pessoa crítica, ela não busca solução. Ela só quer apontar. Ela não está interessada em buscar uma solução. Ela está interessada em apontar que o outro tem defeitos, que o outro tem falhas, que o outro não é certo, que o outro é imperfeito. E quando é uma autocrítica, ela olha no espelho, ela tá bem.
Só que aí ela vai ver aquela ruga que começou a aparecer, ela identifica no meio de um monte de cabelo, um cabelo branco. Então é como se fosse o fim do mundo. Aí ela começa a identificar que ela está acima do peso, que ela tem estria. Bem-vinda ao clube! Bem-vinda ao clube! Então, se eu for olhar para mim, a partir do entendimento daquilo que eu não gosto, daquilo que eu desaprovo, daquilo que eu condeno, eu estou presa em uma armadilha da mente. Eu estou presa nisso porque... E é interessante que a crítica é algo muito forte. E normalmente a pessoa que tem esse problema, desculpa, ela não identifica que tem, ela acha que ela está certa. O problema não está em a gente apontar ou chegar com a pessoa, tentar mostrar onde foi o erro, como a pessoa pode melhorar. O problema não está aí. O problema está em eu achar que eu estou certa, em achar que eu estou apontando por uma questão de verdade. Só que essa verdade, às vezes, ela é minha. Ela não é do outro. Porque a crítica, às vezes, ela tem mais a ver comigo. Na realidade, não é às vezes, é sempre. Só corrigindo. A crítica, ela tem a ver mais comigo do que propriamente com o outro. Então, a crítica, ela vem com essa ideia de desacreditar. Ou eu, ou o outro. Então, essa ideia de fazer com que a pessoa ela desacredite no outro. Ah, tá, aconteceu alguma coisa, vocês tiveram um problema, você desconfia, trata, busca ajuda, busca auxílio. Mas se você começar a perceber, esse não é o teu lugar. Deus, ele não te colocou nesse lugar. Deus, ele te criou pensando em você como uma auxiliadora. Auxiliadora idônea, que esteja numa relação submissa. A submissão, então eu tenho que estar abaixo do homem? Não, você tem que estar abaixo da missão. Submissão é abaixo da missão desse companheiro que hoje você tem. E esse companheiro que você tem, ele tem defeitos, muitos. Você também tem. Eu também tenho. E isso é ser humano. E isso faz parte da nossa realidade como humano. Então, quando eu começo a entrar numa linha de entendimento, que olha só, eu preciso entrar numa linha de entendimento que eu vou ser o juiz dessa relação. Então, eu começo, sim, a apontar e ressaltar todas as imperfeições dessa pessoa. Vamos afunilar para a questão de casal agora, tá? Porque, na realidade, isso pode ser entendido para qualquer tipo de relação. Mas vamos nos estreitar no casal, porque é a coisa mais próxima que nós temos. Então, aí eu me coloco na condição de juíza. Vou ressaltar todas as imperfeições. E aí eu começo, todo dia, a ver que ele tem um defeito. E às vezes eu fico repetindo no mesmo defeito. É porque você faz isso, é porque eu tô errado, é porque tu é assim, porque tu não faz. Perceba que quando a pessoa ela se coloca nessa condição, ela quer que o outro faça aquilo que para ela, na cabeça dela, é correto. De repente, pode até ser válido a tua observação. De repente, a tua observação pode até ter um fundamento, mas a forma como você escolhe, a forma como eu escolhi para tentar dar uma solução que está errado. Porque
Se a forma que eu escolhi para tentar dar uma solução a algo que eu não gosto no meu companheiro é criticar, é trazer, é desacreditar nele, é apontar as imperfeições, é condenar essa pessoa, é tentar muitas vezes falar mal. Essa é uma forma incorreta. Não existe pior forma de tentar resolver uma situação que você não gosta do que essa. E aí você se coloca na intenção de falar mal. Vamos entender um pouquinho sobre isso, gente. Até falei no vídeo passado um pouquinho. Até contei um pouco da minha história quando eu falava mal. Eu vejo assim, isso é uma percepção minha, uma observação minha. Vamos lá, quando a gente pensa em lealdade, quando a gente pensa em ser leal ao outro, e aí eu vivo com uma pessoa, durmo com ela, eu acordo com ela, eu tomo café, almoço e janta, eu me relaciono intimamente com ela, e aí eu vou e falo mal dela. Você percebe que pode passar por um caminho de falta de lealdade, falta de entendimento, porque a pessoa que eu me relaciono mais próximo, e eu vou ali entrar numa posição de ser aquele que condena, que fala mal, que expõe as imperfeições. Porque uma coisa é eu falar sem buscar ajuda, sem um entendimento claro, sem ter um caminho de soluções. Falar ao vento só por falar e fazer isso todo dia, diariamente, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Se você está nessa condição, é porque na realidade, talvez, eu não sei nem como você ainda consegue ter uma relação. Sério. Não sei nem como a pessoa que tem... eu estou falando direto para mulheres, tá? Mas tem homens que são assim. Só que a nossa conversa aqui é com as mulheres. Então, eu sinceramente, quando a pessoa tem esse comportamento, esse homem é uma bênção. Por quê? Lidar com uma pessoa que todo o tempo fica apontando os teus erros, as tuas imperfeições, fica te desqualificando, coloca você numa condição de a pessoa fica desacreditada na sua boca. E aí eu quero que você pense, quanto tempo de casada você tem? E de repente você tem esse comportamento e é inconsciente. Mas quando você é exposta a esse conteúdo aqui, ele deixa de ser inconsciente. Porque você agora começa a perceber que as tuas ações, elas precisam ser revistas, elas precisam ser reavaliadas, elas precisam ser reordenadas, porque existe muita confusão. Tá, então você tem uma relação conflituosa, você tem um casamento conflituoso, você tem um parceiro conflituoso, busque solução. E o primeiro passo para buscar a solução não é criticar, não é censurar, não é falar mal. O primeiro passo para buscar a solução é pedir ajuda, pesquisar, conhecer, aprender, orar, buscar em Deus respostas. Porque se eu não fizer assim, eu vou estar presa numa teia. Perceba que a teia, ela começa aqui. Uma teia de um esquema mental ruim,
um esquema mental distorcido de desqualificação do outro. E aí eu trago isso para a minha realidade e construo essa realidade. E o que eu critico no outro tem a ver comigo, tem a ver com a minha ideia, com a minha percepção, com a minha ideia de perfeição, com a minha ideia de organização, com a minha ideia criada na história da minha vida. O outro, ele tem uma outra ideia, uma outra percepção, outro entendimento, uma outra história de vida. Então a gente está falando aqui de coisas corriqueiras da vida. A gente não está falando de situações extremas. Por exemplo, quando esse outro, essa relação te coloca em perigo. Quando esse outro, essa relação é uma relação abusiva. Quando esse outro, essa relação está numa relação tóxica. A gente está tratando aqui a crítica a partir de um cotidiano diário da vida, as coisas corriqueiras do dia a dia, que por acaso acontecem na nossa vida. Perceba que aqui nós não estamos falando de extremos, não é os extremos que nós estamos detalhando, porque extremos, para isso existem toda a lei, existe o amparo legal que essa pessoa, essa mulher pode ter quando a gente está em casos de extremos. Mas a gente está falando de relações que são relações naturais, que são duas pessoas que têm duas histórias de vida diferentes, que têm hábitos e costumes diferentes, que têm percepções e ideias diferentes, que resolvem unir as escovas de dente, como falam por aí, e de repente construir uma vida junto. É dessas situações que nós estamos tentando entender quando a mulher ela se põe por exemplo, numa posição crítica em relação a esse outro, que é esse outro mais próximo. A gente tem muito também essa questão da relação crítica no relacionamento com os filhos. E isso precisa realmente ser tratado, isso precisa ser revisto. Mas tem uma condição da crítica que eu também gostaria de destacar, que é a autocrítica. E a gente já até começou a falar um pouquinho antes nesse vídeo. Então eu começo a me censurar. Eu começo a me condenar. Eu começo a me reprovar. Eu começo a identificar todas as minhas imperfeições. E mentalmente eu falo mal de mim para mim. Eu falo mal de mim para mim. Porque tudo que eu vejo entre meu comportamento, as minhas atitudes, decisões, a minha aparência, o meu trabalho, tudo eu vou entrando atropelando com uma fala de desqualificação, de desacreditar naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, naquilo que eu executo, na mulher que eu sou, que eu me tornei. E isso é como se fosse uma erva daninha na minha vida, nas minhas relações. E isso vai crescendo. Erva daninha, quando a gente apara, sabe aquele mato que ele cresce, que ele não foi programado para crescer, que ele cresce no meio da plantação e atrapalha o processo de crescimento. Muitas de nós somos assim. E esse sentimento essa ideia de crítica, ela vai crescendo e vai atrapalhando o nosso processo, vai atrapalhando as nossas relações, vai atrapalhando a nossa vivência, a nossa relação comigo mesmo, minha relação e a minha relação com o outro. Isso precisa ser revisto, isso precisa ser identificado, isso precisa ser trabalhado. Aí você pode perguntar, como é que eu faço isso?
É o desenho da pizza. Pensa na pizza, tá? Faltando um pedaço. Quando a mulher, ela entra nessa condição de criticar, ela só está olhando o pedaço que falta. Aí o que eu faço? Agora você vai parar de olhar o pedaço que falta. E você vai olhar todo o restante da pizza que você tem. Todo o restante. Inclusive eu já até fiz um desenho em algum vídeo, eu mostrei isso. E essa dificuldade, essa condição que traz o modelo da pizza, ele está em muitos comportamentos que nós temos. Ele faz parte integrante, ele está inserido em muitas ações, comportamentos que nós temos, porque ele está na nossa mente. E é algo que nós precisamos vencer, quebrar. Porque Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para isso. Você tem que lembrar que você é uma mulher ligada à videira verdadeira que é Jesus. E por ser ligada à videira verdadeira, a tua ação, ela precisa ser de incentivo, de acolhimento, de amor, de entendimento, de compaixão, mas nunca, jamais de condenação, de mostrar as imperfeições, de falar o mal. Pensa que essa condição é horrível e ruim para mim mesmo, quando eu utilizo a autocrítica. Então a gente tem que entender que a gente está trabalhando a crítica no sentido ruim dela, tá? Vamos lá. Quando eu tenho um excesso de crítica. Mas ter uma autocrítica dentro de um padrão para me avaliar, não é ruim, é bom. Como eu percebo a diferença dessa crítica excessiva e esse é um padrão que todos nós precisamos ter de autocrítica. A autocrítica, ela vai dentro de um padrão assim de entendimento que a gente pode considerar saudável. Quando eu começo a me olhar, me perceber, criar consciência e começo a identificar os meus defeitos, percebo que ela não é diretamente uma crítica, ela é uma organização da minha mente, vou colocar desse jeito. E normalmente ela vem seguida de apontar as soluções. É diferente da crítica por crítica. Ela não traz soluções. Ela só traz exposição. Então qualquer coisa, qualquer pensamento que eu tenho de mim ou do outro, que eu só trago exposição, que eu estou expondo, e principalmente quando eu exponho o que é ruim da pessoa, e principalmente quando eu exponho as imperfeições, falando mal e não trago nenhum tipo de solução, é horrível, erva daninha. Então, se você está nessa condição, eu vou dar uma sugestão para você. Não perca a oportunidade de ficar calada. Não perca. Não perca a oportunidade de ficar calada. Aproveita a oportunidade que você tem de ficar calada. Ou então usa ela para motivar, para incentivar, para acolher, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, para condenar, porque esse não é o teu papel. E você não foi chamada para isso. Lembre que nós estamos ligadas à videira. Nós estamos ligadas à videira. E até para as pessoas que já estavam com condenação,
quando estavam diante do nosso Senhor, até as pessoas que já estavam condenadas, como o caso dos ladrões da cruz. O Senhor não apontou, Ele não mostrou as falhas, Ele não mostrou as imperfeições, Ele não mostrou o ruim, Ele nem falou mal. Ele simplesmente acolheu. Ele acolheu. E que você possa ser essa mulher acolhedora, motivadora, que use a compaixão com você e com o outro, que saiba discernir os tempos e as horas. E quando você precisar resolver qualquer situação de desconforto, que você possa, sim, falar, considerar, mostrar onde está o teu desconforto e entrar com sugestão de solução. Isso é bom e agradável. Mas, simplesmente, mostrar o mal, desacreditar, estar ligado às imperfeições, não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Se você é uma pessoa muito crítica com o outro e com você mesmo, talvez esteja aí a questão que você precisa trabalhar. Ou talvez esteja aí a questão que tem obstruído você receber a essência direta da videira. E aí você tem dificuldade de se relacionar. Você tem dificuldade de se relacionar com você mesmo, porque o teu senso de crítica ele é muito alto. Então já é um tempo de nós começarmos a diminuir, porque criticar não vai te levar a lugar nenhum. Criticar não vai trazer solução. Pelo contrário, aumenta os conflitos. E com isso, às vezes, a gente fica sem direção que precisa para conduzir a nossa vida. Se você e eu estamos ligados na videira verdadeiramente, recebendo da essência do Senhor, a gente não precisa apontar os erros de ninguém, desacreditar ninguém, nem a gente mesmo, falar mal de nós mesmos ou do outro. A gente só precisa ter uma mente ligada à videira a ponto de entender que apesar de mim, Jesus me ama. E Ele me recebe com amor, com compaixão, com alegria. E Ele não fica apontando os meus defeitos. E quando o Espírito sinaliza algo em mim que não está bom, Ele já sinaliza com a solução. E aí, não faz isso, porque isso não está legal. Faz assim. E da mesma forma como você recebe, que você possa dar. Que você possa entregar ao outro. Porque você não pode esquecer nunca que você está ligada à videira verdadeira. Que Deus abençoe tua vida, rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na Shalom do Senhor.